Olá, este é o Literatura Miojo e hoje falaremos sobre a obra Terra Pátria, de Edgar Morin e Anne Bridget Kern. É uma obra, assim, que mergulha a fundo nos grandes problemas do nosso tempo, né? Tenta entender essa complexidade toda do mundo e imaginar futuros possíveis. E sempre colocando o sujeito, o ser humano, no centro. Vamos tentar explorar um pouco disso. O começo do livro fala da era planetária. Isso é o que exatamente? Essa conexão global. Isso. Começa lá atrás, né, com as grandes navegações, a descoberta da América. Aí começa um intercâmbio intenso. Coisas boas e ruins, claro. Tipo o quê? Bom, doenças como sarampo, sífilis, atravessando oceanos, né, um impacto terrível. Mas também alimentos, batata, milho, que mudaram a dieta no mundo todo. Só que essa conexão também trouxe a dominação, né? Principalmente a colonial europeia. Ah, sim, a expansão europeia. E aí tem uma ironia muito forte que o Moran destaca. A Europa leva sua técnica, seu poder militar, mas, ao mesmo tempo, parece esquecer que ela mesma é só uma parte do mundo e que a Terra é frágil. E as ideias? Humanismo, essas coisas. Pois é, essas ideias circulam, direitos humanos. Mas olha que louco, junto com elas cresce também o racismo, o nacionalismo, surge a ideia de humanidade, mas já nasce toda dividida, sabe? Cheia de conflitos internos. Faz sentido. Uma promessa de progresso pela ciência, pela razão, mas aí vem o século XX e Moran chama de Idade de Ferro Planetária. É pesado, né? O que seria isso? O termo é forte. Significa que aquele otimismo inicial deu lugar a crises gigantescas e muito interligadas. Pense nas guerras mundiais. Terríveis. Ele descreve a Primeira Guerra de um jeito muito vivo. Uma copulação furiosa de Marx e Shakespeare. Mostra essa mistura de ideologia e tragédia humana, né? Depois vem os totalitarismos, a ameaça nuclear que não some, aquela esperança no futuro meio que azeda, vira uma ameaça constante. E imagino que não sejam pós-guerras, né? Tem outras crises aí no meio. Com certeza, ele aponta várias. Tem a crise econômica, essa competição global que muitas vezes ignora o bem-estar, o meio ambiente. A crise ecológica, claro. Essa ficou impossível de ignorar. Aquecimento global, camada de ozônio, são problemas do planeta inteiro. E tem a crise do próprio desenvolvimento. Como assim, crise do desenvolvimento? Aquele modelo ocidental que tentaram impor para todo mundo, sabe? Muitas vezes destruiu culturas locais, modos de vida tradicionais. O exemplo dos índios Cris, lá na Baía James, no Canadá, é muito marcante. Uma hidrelétrica que devastou o mundo deles. Mostra o fracasso dessa ideia única de progresso. Nossa, E tudo isso junto leva aonde? leva ao que ele chama de crise do futuro. Quando a gente perde a fé no progresso, no futuro como promessa, muitas vezes a reação é, bom, voltar para o passado. Buscar refúgio no que já se conhece. Fundamentalismos, talvez? Exatamente. Fundamentalismos religiosos, nacionais. O futuro vira um lugar de medo, de incerteza, não mais de esperança. É um cenário bem complexo, para dizer o mínimo. Disso tudo, qual é a grande proposta do livro? O que é essa Terra Pátria? A ideia central é justamente essa. Reconhecer que, apesar de tudo, nós compartilhamos um destino comum neste planeta, a Terra como nossa pátria fundamental. Isso passa por entender quem somos nós. E quem somos nós nessa visão? Somos seres de múltiplas dimensões, cósmicos, porque nossos átomos vieram das estrelas, literalmente, biológicos, porque emergimos da vida aqui na Terra, e culturais, porque criamos essa diversidade incrível de sociedades, de línguas, de crenças. Mas como juntar essa origem comum com tanta diferença, tanto conflito que a gente vê? Aí que está o nó, né? A identidade humana é exatamente essa tensão. Temos uma unidade básica genética cerebral, até afetos como o sorriso, o choro são universais. Mas também temos uma diversidade imensa cultural, étnica. Morin usa aquela expressão Homo sapiens demens. Sábio e louco. Isso. Somos capazes da razão mais brilhante e da loucura mais destrutiva. Precisamos abraçar essa complexidade toda, sabe? Entender que somos isso tudo ao mesmo tempo. É o ponto de partida para pensar nosso futuro comum. Ok, para lidar com essa complexidade toda, eles falam em reforma de pensamento. O que é isso? É tipo
Parar de pensar em caixinhas separadas? Exatamente. É superar o que o Morin chama de inteligência cega, aquela que só vê as partes, não vê o todo, que separa o econômico do social, do ecológico, como se fossem coisas distintas. Pense no especialista que só entende da sua área minúscula e ignora o resto. Entendi. Aquele pensamento que simplifica demais. Isso. A proposta é um pensamento complexo, que busca as conexões entre as coisas, que coloca os problemas no contexto global, planetário, e que aceita que a incerteza faz parte do jogo. Não tem resposta fácil. E como isso vira ação? Na política, por exemplo. Bom, daí surge a ideia de antropolítica. Não é um partido ou um sistema novo, mas uma forma de fazer política que leve em conta essa condição humana complexa que a gente falou, biológica, social, psicológica, até mitológica e o nosso destino planetário. E como seria essa política na prática? Seria uma política mais estratégica, no sentido ecológico da palavra, pensando nas interações, nas consequências inesperadas, e que consiga pensar em várias escalas de tempo, curto, médio, longo prazo, e de espaço, local, regional, global. Uma ideia-chave que surge daí é a necessidade de desacelerar. Desacelerar. Em que sentido? Desacelerar essa máquina de produção e consumo que parece não ter freio, sabe? Que está esgotando recursos e gerando desigualdade. Entendi. E, para fechar, tem esse conceito, o evangelho da perdição. O nome assusta um pouco, parece o contrário de esperança. É provocador mesmo. A má notícia desse evangelho é, olha, gente, estamos perdidos. Aquelas certezas antigas, a garantia de um progresso linear, a ideia de que a história nos levaria para um final feliz, isso acabou. Não tem mapa. Nossa. E qual seria a boa notícia, então? Fica difícil imaginar. A boa notícia, paradoxalmente, nasce daí. É justamente essa consciência de que estamos todos no mesmo barco furado, nessa terra-pátria compartilhada e ameaçada, que pode nos unir de verdade. A solidariedade viria da falta de certeza, não de uma promessa? Exato. A fraternidade que nasce não de uma salvação garantida, mas da aventura comum no desconhecido. E Morin ainda vê motivos para a esperança, sim. Ah, bom, quais? Ele fala da própria força da vida que sempre se regenera. Fala do poder do improvável na história. Coisas que ninguém esperava acontecem. A própria consciência do perigo pode ser um motor para a gente agir, para buscar salvação. E principalmente o potencial gigantesco que a mente humana ainda tem, que mal começamos a explorar. Ele diz que estamos na pré-história do espírito humano. Há muito por vir. Esse foi o Literatura Miojo. Rápido, mas com gosto de quero mais. Todos os dias, às 10 horas, uma obra nova. Curtiu? Então procure a obra original e experimente a leitura completa. A literatura te espera sem pressa, mas com prazer.